Olá a todos, a paz do Senhor. Bom, o vídeo de hoje é muito importante e eu oro a Deus para que o Espírito Santo ilumine a sua mente para que você possa compreender as verdades espirituais que serão abordadas nesse vídeo. Faço essa oração em nome de Jesus. Para iniciarmos nossa linha de raciocínio, vamos ler dois textos bíblicos para nos situarmos sobre esse assunto. O primeiro texto se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O segundo texto se encontra na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O primeiro texto é bem clichê. Se você é cristão, há muito tempo, já deve ter escutado inúmeras pregações em cima desse texto. Através dele, podemos compreender que a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os espíritos malignos, ou demônios, ou o capeta, chame como você preferir, mas nós sabemos que o diabo é o inimigo de nossas almas. O texto também nos ensina onde esses seres espirituais malignos residem, que são nas regiões celestiais. Então, se você achava que o diabo vivia preso no inferno, você está enganado. O inferno ainda nem foi inaugurado e o inimigo está livre, perambulando sobre a terra. Mas o ponto principal desse texto não é esse, e sim a frase que diz os príncipes das trevas deste século. Essa frase nos ensina algo muito extraordinário sobre a capacidade que o inimigo tem de se adaptar através das eras da humanidade. Vou te explicar isso de uma forma mais clara. O diabo muda de estratégia conforme o tempo vai passando na história da humanidade. As estratégias que ele utilizava no passado vão ficando obsoletas e, por conta disso, ele tem que aprimorá-las. No início da igreja primitiva, uma das estratégias que o diabo utilizava era levantar governos opressores, como o de Roma, e perseguir a igreja de Deus e matar o máximo de cristãos possíveis, para que assim as pessoas desistissem de seguir a Jesus por causa do medo. Estratégia essa que falhou miseravelmente, pois, quanto mais perseguidos, mais os cristãos espalhavam o evangelho pelo mundo. Então, por conta disso, por volta dos anos 313 depois de Cristo, os tetrarcas Constantino e Licínio, Constantino, imperador do Ocidente, e Licínio, do Oriente, publicam o Edito de Milão, no qual se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos. Esse edito foi muito bom, pois acabou com a perseguição religiosa. Porém, o imperador Constantino começou a influenciar a igreja cristã e inseriu muitas coisas pagãs dentro da igreja, e a estratégia do inimigo deu certo. Ele manchou a sã doutrina da igreja e tornou a igreja infrutífera durante séculos. A partir daí, as pessoas começavam a ficar cada vez mais religiosas e mais vazias da presença de Jesus e de seu amor, e a história da igreja se tornou bem sombria, pois, de perseguidos, eles passaram a ser perseguidores e tentavam forçar as pessoas a se converterem a Cristo. A Idade Média foi bem terrível por conta disso, pois aqueles que foram chamados para levar a paz e o amor pelo mundo agora estavam torturando e matando pessoas, algo completamente diabólico. Bem, isso é óbvio, porque o arquiteto de todo esse plano foi o diabo. Ele tirou a igreja completamente do rumo. Esse período sombrio da igreja é chamado de Época da Inquisição, que começou nos anos 476 d.C. e durou
até mais ou menos 1453 d.C. Não se sabe ao certo quando que isso acabou no mundo todo, pois essa prática não foi extinta de uma só vez, pois ela ocorria em vários países europeus distintos, mas teve um evento que contribuiu para fazer com que a igreja pudesse retomar o caminho do verdadeiro evangelho. Este evento ocorreu no dia 31 de outubro de 1517 e é conhecido como o Dia da Reforma Protestante. Neste dia, em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero pregou uma proposta de reforma nas portas da igreja de Wittenberg, debatendo a doutrina e prática de indulgências. Esta proposta é popularmente conhecida como as 95 Teses, que foram pregadas na porta da igreja do castelo. A princípio, não foi um ato de provocação ou desafio. A igreja do castelo estava na rua principal de Wittenberg, e a porta da igreja funcionava como um quadro de avisos públicos, e, portanto, o lugar lógico para colocar as notícias importantes. Além disso, estas teses foram escritas em latim, a língua da igreja, e não em seu vernáculo alemão. No entanto, o caso gerou uma dura controvérsia entre Lutero e os aliados do Papa sobre uma variedade de doutrinas e práticas. Existem muitos detalhes históricos a respeito dessa história da Reforma Protestante, mas não vou me ater a esses detalhes, pois o objetivo desse vídeo é relacionar os eventos históricos e fazer uma conexão com a influência do mundo espiritual diante de todos esses eventos. Bom, note que no dia 31 de outubro de 1517, o diabo acabou tendo uma grande derrota, pois a igreja acabou saindo de seu domínio e retornou para o caminho da verdade que estava escrita na Bíblia. Mas, você sabe, o diabo é orgulhoso e ele odeia perder. Então, por volta do ano 1745, surge a primeira comemoração do famoso Dia das Bruxas, bem no dia 31 de outubro, que foi o dia da Reforma Protestante. A palavra Halloween tem um significado etimológico que diz véspera do Dia de Todos os Santos. Se pararmos para analisar, quase ninguém sabe, nos dias atuais, que o dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. Mas quase todo mundo sabe sobre o Dia das Bruxas. Na questão de marketing, o diabo acabou levando a melhor sobre a igreja. Porém, o motivo de eu te trazer todo esse contexto histórico é para que você se fortaleça mais espiritualmente durante esses dias. São dias muito pesados no mundo espiritual, onde são feitos muitos sacrifícios de todas as espécies que você imagina. Não vou detalhar aqui, pois não quero cortar o alcance do vídeo, mas você sabe o que eu quero dizer. O dia seguinte ao Dia das Bruxas é considerado um dia cristão, que é o Dia de Todos os Santos. Porém, nós sabemos que toda imagem de escultura e qualquer homem que não seja Jesus, o Filho do Deus vivo, não pode ser idolatrado. Até mesmo o povo de Israel nos serve de exemplo para isso. Todos nós conhecemos a história do bezerro de ouro e as consequências que isso trouxe para o povo de Deus. Após o Dia de Todos os Santos, vem o feriado de Finados, que é outro dia pesado no mundo espiritual, pois muitos buscam uma conexão com os mortos nesse dia. Porém, sabemos que não existe nenhuma possibilidade de nós, que estamos aqui, conversarmos com uma pessoa que já partiu. O máximo que você vai conseguir é conversar com um demônio, que vai te enganar com histórias das pessoas que já partiram. Lembrando que os demônios observam cada pessoa que passa por esse mundo. Então é óbvio que ele sabe a história de cada familiar seu que já morreu, e através disso ele consegue imitar a escrita e, em alguns casos de acessos através de médiums, é possível ouvir até mesmo a voz idêntica da pessoa falecida. O diabo é o pai da mentira e do engano. Se tem uma coisa em que ele é bom, é enganar. Bom, diante de todas essas informações fornecidas nesse vídeo, cabe a nós, como Igreja de Cristo, orarmos mais durante esses dias e, se possível, até mesmo jejuarmos, pedindo a proteção de Deus para nós e para toda a Igreja no mundo. Oremos
para que a verdade prevaleça, pois a maior arma contra o diabo é a verdade. E é por isso que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, creia em Jesus Cristo e seja livre das mentiras do diabo. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço por favor que você deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe ele com mais alguém. Espalhe a verdade de Jesus Cristo ao redor do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.